3 minutos. Esse microfone aqui dela, aqui para falar. Fica com esse aí. Bom dia a todos, eu sou aqui a Regina, eu trabalho na Pró-Reitoria de Extensão, né? Enfatizar que a gente tem que ir na extensão. Na verdade, temos 2, 3 colegas da extensão aqui na greve. Parabenizar pelo tema, eu acho que esse tema deve ser discutido mais outras vezes, muito mais. A unidade das 3 categorias do DCE, a DUFS, o professor da DUFS saiu, e o servidor, eu acho isso importantíssimo. Eu estou nessa greve por um único motivo: eleições paritárias. Porque desde a primeira vez quando eu entrei aqui para eleições, para reitor, eu não sabia que era essas cotas. Desde que eu soube que era 15, eu acho isso uma palhaçada, eu nunca mais votei. Para não dar estatística, para dizer tantos por cento de servidores que são os que têm gratificação, a merreca, mas estão. Eu não participo dessa estatística para dizer 80% dos servidores que tem cargo comissionado é o que vota neles. Como é que eu vou decidir uma universidade onde o servidor técnico, administrativo, não, o docente, não tem nenhuma chance, gente? Se você não tem poder de decisão, o que é que tu vai fazer? Tu não tem poder de decisão com 15%. Agora, se a DUFS, parece-me que a DUFS já está com outra visão, que eu acho que é um grande avanço. O professor saiu, né, o representante. Parece-me que a DUF agora está levando essa luta dos 30%. Agora, eu queria efetivamente e objetivamente dessa greve a gente sair com um documento dizendo, pegar o reitor pela palavra, o que foi que ele disse? Quando as 3 categorias estiverem juntas, vocês fizeram um documento, a gente encaminha eleições paritárias, foi isso? Pois a hora é essa, já que foi a dificuldade. Gente, a dificuldade de ganhar da DUFS, o grupo contrário, ganhar a DUFS, eu acho isso uma grande vitória. Se não for agora, gente, essa unidade ninguém consegue, não. Então, eu queria um posicionamento da DUFS nessa greve para fazer esse documento. E, objetivamente, o que é que falta para fazer esse documento? Mais uma vez, eu vou retornar. Eu não estou aqui interessado nesse processo de 28, não sei. A única coisa que eu quero, gente, que a raiz de todo o problema dessa universidade, essas eleições, isso é uma palhaçada. E eu nunca votarei mais para participar dessas estatísticas que tantos por cento de servidor votaram para reitor. Que tantos por cento foi ele? O povo que é gratificado, gratificação, ó. Só aqui para enfatizar uma coisa, eu fiz minha dissertação agora sobre proposta de gestão ambiental para o campus do PC. Quando eu terminei, levei para a minha chefe, ela me parabenizou, e eu pedi para ela dar uma olhada, né? Porque disseram-me que estavam fazendo um outro documento aqui, um programa, planejamento logístico sustentável da UFC, que tinha um grupo fazendo. Eu disse, pois tá, e cadê o projeto? Eu ainda não vi. Não, mas já estava sendo elaborado com algumas alterações. Eu entreguei a minha dissertação, a minha chefe me apoiou, logicamente, quando eu tive que terminar, passei uns 3 meses para... Por direito, né? Porque eu tenho direito de 3 meses, não foi favor, não, é direito. Aí eu terminei e mostrei, tá aqui, professora. Assim, eu não tenho tempo de ler, sabe o que ela fez? Eu disse, tá, me parabenizou. E mandou um ofício para a minha orientadora, parabenizando a orientadora. Gente, pelo amor, onde é que você vai ser estimulado num setor desse? Como? Como que você é estimulado? Se tudo que você faz, se você é contra essa reitoria, você é chibata. E eu não estou nem aí, não. Falei. Agora, a importância da unidade, da DUF, do DCE e dos servidores, eu acho que a hora é essa. A gente tem que pegar a DUF agora. Senão, a dificuldade que foi para eles mudarem, para o outro grupo ganhar essa eleição da DUF, gente, vocês sabem. Então, objetivamente, cadê o documento dos 3 setores para a gente ganhar essa luta aí? Não. Companheira Rejane, é você. Eu só estou nessa luta por causa dessas eleições. O resto eu acho que a gente conseguindo isso, o resto é consequência das nossas conquistas. A raiz do problema está aí. Tudo bem, companheira. Obrigada. Companheira Rejane, você quer a paridade e 6.800 servidores também, técnicos administrativos, viu? Ana Maria. Você é o próximo. Próximo, Geraldinho.
Não, amada, pega esse aqui, que é melhor. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Ana. Eu fui empossada em 2011, mas eu tenho uma relação com a universidade desde 99, então eu posso dizer que eu conheço bem a universidade e percebo que, como estudante, alguns problemas, algumas dificuldades persistem, mas eu sinto um ânimo porque eu percebo uma nova energia nas pessoas tentando construir algo melhor e justo, E para construir esse documento, como estavam falando, é importante que a gente estude melhor, até a contra-argumentação pela não paridade, Então, assim, eu proponho, não sei se é possível, um seminário mais consistente com a ADUFS, DCE, assessoria jurídica, Sintufse, para a gente entender bem como é o processo da paridade. Saiu uma pesquisa, vocês podem ver pelo site da UNB, essa pesquisa é de 2012, tá? Então, de 54 universidades federais, 37 usam voto paritário, Então, por que não no Nordeste? Em 2012, apenas 3 do Nordeste o voto era proporcional. E eu fui pesquisar por quê. Então, é fundamentado numa lei de 68. Mas as outras universidades federais que também usam voto paritário, que já usam voto paritário, contra-argumentam com relação à autonomia universitária. Por isso, a importância de discutir a autonomia, a paridade, a democracia, Então, assim, é um convite que eu faço, é uma provocação que eu faço à diretoria, E, assim, para a gente fazer um seminário nesse espaço da reitoria, que é um espaço realmente de construção, de diálogo e tudo mais, para a gente estudar e fundamentar bem uma proposta sobre a paridade. Contra-argumentando uma lei que é uma lei de 68, nós sabemos que as leis de 68 foram de um período máximo da ditadura para calar movimentos estudantis, então elas não podem ser argumentos. Eu acredito que ela não pode ser usada como argumento, visto que outras universidades federais não utilizam esse argumento, Então é um convite que eu faço, Eu não gosto nem de falar, Thelma, depois a gente se fala, mas eu queria só propor esse estudo para depois fundamentar com vários argumentos e contra-argumentos o porquê da necessidade da paridade na Universidade Federal. Muito obrigada. Obrigada, Aninha. Geraldinho. Outro microfone, Geraldinho. Outro microfone, Geraldinho. Aqui, amada. Parabenizar aqui a mesa muito bonita, com a presença das autoridades. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu acho que nessa universidade a maior discriminação para existir é em cima do servidor. E todo mundo sabe disso. Nós hoje é o seguinte, se aposentar um professor ou que ele se ausente, tira uma licença premium, imediatamente tem que se fazer um concurso para colocar um substituto ou então um professor afetivo. E nessa universidade está desaparecendo um bocado de servidor. Tanto está morrendo servidores nessa universidade, por problema de pressão até agora, E se aposentando. E aí eu pergunto, qual foi o concurso que foi aberto para essa classe de funcionário? Nenhum. A gente, quer dizer, os professores precisam do funcionário. Essa universidade não funciona sem um funcionário. Então eu queria que nessa área os professores se sentassem e falassem, não só nós, sobre o problema do concurso para funcionário. Não deixasse que a coisa ficasse extinta. Então hoje nós estamos passando por essa situação, não há concurso. Pretendo colocar-se terceirização. Quer dizer que terceirização, eu não estou dizendo nada contra a terceirização, porque hoje o desemprego está muito grande no país. Tudo bem que quando se forma uma firma que está precisando de empregado, pagar um salário mínimo, se vai 200 pessoas para arrumar atrás de 50 vagas, tudo bem. Mas em cima de nós, essa situação está demais, porque você vê uma coisa, vai chegar ao ponto, mais ou menos daqui uns 2 ou 3 anos, que não tem mais funcionários, só tem uns funcionários que entraram no concurso de 8 anos
atrás. Os outros tudo têm se aposentado, e aí como é que vai ficar a universidade? Como é que vai ficar diante dos professores, né? E a outra coisa que eu pergunto, seria que se juntasse os três poderes dentro dessa universidade, não resolveria o problema? Resolvia. Agora o negócio é por causa da desunião. Enquanto não se ajeitar essa paridade, ninguém se resolve nada. Nós temos que trabalhar em cima dessa paridade. Agora, para trabalhar em cima dessa paridade, nós temos que se juntar os três poderes. DCE, professores e funcionários. Agora, nós temos que se juntar mesmo. Não é depois de terminar aqui, ir um para um canto, outro para outro, e não se esquecer do que aconteceu aqui. É bom que nós anote isso e não se esqueça, nós colocamos na nossa agenda. Eu tive um debate e eu ainda estou me lembrando, e eu vou trabalhar em cima do que foi prometido ali. Para a gente não fazer como os políticos, porque hoje é o seguinte, hoje a maior devassidão que está acontecendo no país, que eu culpo, e nós somos culpados, esses parlamentares que nós colocamos lá, que faz diretamente a lei, vagabunda, com licença da palavra, que prejudica diretamente a classe trabalhadora e o Brasil todo. Porque você vê só uma coisa, um daquele ali se sente que assim, meu aumento é tanto, Dilma. E aí de um baixa cabeça está certo. Mas quando diz assim, é aumento do salário mínimo, aí diz assim, o cofre não tem dinheiro para pagar. Quando diz é aumento do funcionalismo público, ele lamenta logo. O Tesouro Nacional, o dinheiro é pouco para pagar, vamos rebaixar. Pois é, mas o que eu quero dizer, para concluir, o que eu quero dizer é que essa classe trabalhadora, que vocês hoje estão vendo aqui, é quem coloca esse pessoal lá na cadeira lá. Então eles deviam prestar bem atenção que se não fosse nós, eles jamais se sentariam lá. Eu quero agradecer aqui a oportunidade aqui nessa noite. Obrigada, Geraldinho. Lourdinha. A gente pede que o orador direcione a pergunta, caso queira, lógico, né? Ok. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo parte desta diretoria hoje, que dá uma visão científica e didática para as questões trabalhistas. Porque, gente, em um comando de greve, sexta-feira pela manhã, depois de uma semana toda de luta, onde nós tomamos chuva para fazer chamamento para o servidor, na verdade, nós temos que valorizar não as pessoas que ficaram no seu setor trabalhando, que não acreditam na luta, mas valorizar essas pessoas que estão aqui. Que cada pessoa dessa se multiplique por 10, por 20, por 1000. Por quê? Nós podemos ver aqui, e aí fica muito claro, quando a gente vê que a teoria filosófica do trabalho, da condição do trabalho e da organização do trabalhador é colocada aqui para nós por pessoas que compreendem, que estudam essa matéria e que passa para a gente aquilo, didaticamente, aquilo que nós fazemos na prática. A luta que nós construímos no dia a dia vem fundamentar aqui na presença com a fala dos palestrantes. A fala do Dr. Clóvis, francamente, gente, deixa a gente acreditando e certo que nós estamos no caminho certo. A fala do companheiro Almiran, quando ele coloca para a gente que todas essas questões que hoje o reitor diz que não aplicou a paridade porque não tem um projeto, porque não tem, está toda fundamentada aqui quando o companheiro Almiran passa essas informações de reuniões de grupos que ele participou, de grupo de estudo que saíram com resultados, só não foram aplicados. O professor André, o companheiro do DCE,
Gente, isso para mim me dá uma força muito grande de nós construirmos e continuarmos conseguindo a luta do dia a dia. E aí a gente vê a questão da teoria e a prática. Quando a gente vê aqui, nós fomos numa reunião com o reitor e ele disse, esse discurso é o discurso do governo e é o discurso do reitor, que ocasionalmente é o presidente da Andifse. A pauta não está clara. A pauta de greve não está clara. Isso, na verdade, é uma grande desculpa e que, para mim, soa como incompetência administrativa. Quando a gente chega numa reunião com o reitor e ele diz, porque a pauta da FASUBRA não estava clara, o governo disse que cumpriu o acordo. Ora, o reitor é representante não só dos professores, mas dos técnicos administrativos, que ele não conheça a carreira, eu posso até entender, embora não concorde. Mas nesse caso eu tenho que admitir que ele está sendo muito mal assessorado. Porque se um representante maior dessa universidade não teve ainda um assessor que dissesse para ele, os itens desse acordo foram esses foram 10 ou 12 itens. E esses itens aqui foram cumpridos e esses outros não. Ou será que ele está sendo assessorado somente por professores que, por fazer parte de uma outra carreira, não conhecem essa carreira? Aí nós voltamos para a questão da democratização. Quando o Almirante diz, os cargos têm que ser ocupados por aqueles de direito, por aqueles que administram os recursos humanos. E aí a gente tem um pró-reitor de recursos humanos que é um professor e que não entende nada de administração de recursos humanos. E aí, companheiros, daí é que nós provamos, ou o reitor está muito mal assessorado, ou então ele não quer entender. Porque dizer que não conhece desse item do acordo o que não foi cumprido é, no mínimo, incompetência de quem está assessorando. Evaldo. Bom dia, os companheiros da mesa, né? E os companheiros de plenária. Antes da minha falação, queria só pedir aqui um esclarecimento à companheirada e também informar sobre a programação que nós retiramos na Assembleia de ontem, né? A programação da nossa greve. Segunda-feira eu estou na dúvida se está confirmado o arrastão de chamamento para adesão à greve com bandinha do PC. Não sei se essa é a programação. Mas na quinta-feira, às 15 horas, é a Assembleia Geral. Aqui tem reunião do comando. Então, quinta-feira, dia 22, é a Assembleia Geral. E no dia 23, na sexta-feira, o debate sobre conjuntura nacional. Não é nem debate plebiscito popular, é conjuntura internacional e conjuntura internacional ou nacional, né? Que seria com CSP com luta, CUT e uma pessoa do Comitê Estadual do Plebiscito Popular, né? Não vai poder realizar. A gente discutiu que o pessoal da CUT vai estar na plenária estadual e não vai poder vir. Então a gente jogou para outra sexta-feira. E seria outro debate dessa sexta-feira, se eu não me engano, sobre a questão da carreira, né? A gente já pediu para corrigir. Tá certo. O site está aviso aí. Tá, viu, companheirada? Então, a companheirada que pegou a programação tem correção a ser feita. Vai estar divulgada a programação correta no site do Sintus. Essa programação, Evaldo, foi só para ser aprovada ontem na Assembleia. E não foi. A nova programação está chegando até o final aqui desse debate, tá certo? Então. E está no site. Ótimo, já está no site. Beleza. Bom, agora entrando na discussão. Primeiro eu queria dialogar, eu acho que foi a Rosângela, né?
Rejane, não é isso? Quando ela coloca a questão que para ela, nesse momento, a prioridade é a questão das paridades. Eu, particularmente, considero a luta pela paridade uma luta histórica nossa e realmente de suma importância. Mas é bom lembrar a companheirada que antes da greve houve uma negociação com o governo e a FASUBRA, e o governo acenou na questão da paridade, de solucionar a questão da paridade. E não houve consenso no nosso comando de greve, somente por causa da questão da paridade e outros pontos, né, suspender a greve. Eu acho que o nosso comando estava certo. Nós não podemos abrir mão, por exemplo, da luta pela revisão da nossa tabela, pela antecipação do reajuste de 2015 para 2014. A gente não pode abrir mão da luta pela revogação da EBSER, embora a gente considere das 30 horas semanais, né, também não pode abrir mão, importantíssima a luta pelas paridades, né? Então, só essa correção, não é bem correção, é só uma divergência, né, salutar entre companheiros, né? A outra questão é uma pergunta ao professor, né, porque essa questão de paridade entre os estudantes e entre os servidores, isso é resolvido. A nossa federação, a FASUBRA, e o nosso Sinturce já tem posição antiga em relação à questão das paridades. A nossa posição da FASUBRA é a eleição, no mínimo, paritária para reitor e para os órgãos, né, de deliberação da universidade, conselho universitário e tudo. No mínimo paritário. Os estudantes, se eu não me engano, eles têm posição semelhante, ou até mais avançada, posição universal. O problema na questão das paridades é os docentes. Aí eu pergunto, o ANDES, Sindicato Nacional, que é afiliado ao CSD com luta, eu acho que há mais de 10 anos dirige o ANDES. Eu quero saber qual é a posição do ANDES sobre a questão das paridades e qual é a campanha que o ANDES está fazendo a nível nacional, né, para tentar convencer a base dos professores, que é meio conservadora, para a posição da paridade. Porque os professores aqui têm 70, 15, 15, eles têm peso de 70, e eles não vão querer abrir mão dos 70%. Se for deixar por conta dos professores mais conservadores, não. O pessoal mais vanguarda do movimento ou se une com os estudantes e com os técnicos administrativos e fazem uma senhora campanha aqui pelas paridades para convencer, principalmente os professores, da importância da paridade, de igualar a importância dos estudantes, dos técnicos administrativos e dos professores, para a gente conseguir as 30 ou as paridades aqui da universidade, ou então a gente não vai conseguir, né? Então eu acho que a gente tem que conversar as três entidades e abrir uma campanha aqui na UFC, mas uma campanha para valer, né? Porque as eleições do reitor, ou próximas eleições do nosso reitor, eu acho que deve estar chegando. E para concluir, eu acho que a importância fundamental que agora que as três entidades façam essa campanha, porque se não fizer uma campanha para valer aqui, para ganhar essas paridades, ela não vem de mão beijada. Muito obrigado. Zé Maria. Obrigada, Val. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu penso que essa questão do processo de democratização das universidades, em especial aqui da UFC, ele de fato, aí a Silvana, da extensão, a Rejane, né, tem na fala dela uma força contundente de que resolvendo nessa questão da democratização do UFC, diversas outras situações, né, vêm como consequência dessa decisão. Eu concordo com a companheira nesse sentido, né? Lógico que o Evaldo levantou um ponto, que se eu não estou enganado, a FASUBRA assinou agora em dezembro, junto com que foi fruto da última greve, né, um projeto que seria encaminhado ao Congresso para essa questão da democratização. Então, que faz parte da pauta da nossa greve.
né? Então é importante, a gente não pode também esquecer isso, senão a gente acaba esquecendo, né? Então acho que faz pauta da nossa greve esse cumprimento do acordo para que seja encaminhado ao Congresso Nacional um projeto de lei. E aí, como o doutor coloca, quando tem acordo, a tendência é ser aprovado o mais rápido possível, né? Então acho que isso é uma questão importante. Quanto à questão da democratização da universidade, né, a gente sabe que ela tem, então ela não é só o processo de eleição para reitor. Mas nós sabemos que tem diversas questões, né, aqui dentro da nossa universidade que, né, ele é colocado como esse processo de democratização. Acontece que, né, se a gente for resgatar um pouco aqui a história, há 25 anos atrás, nós fizemos uma eleição paritária para reitor. Para quem não sabe, né? Há 25 anos atrás, né, nós fizemos uma eleição paritária para reitor. E que não tinha, né? Tinha a lei de 68, como a companheira levantou, tinha as diversas leis e tal, né? Foi um processo onde tinha uma unidade dos 3 segmentos, né, que fizeram um processo e que o Conselho Universitário, a princípio, acata, e que após o resultado, que como não foi de interesse, né, de alguns professores, foi dado um golpe no próprio Conselho Universitário, né? Então, esse fato é importante a gente resgatar para que a gente entenda o seguinte: independente de qualquer legislação, eu concordo com o doutor, é a força nossa da nossa organização. E aí vem a fala da companheira, que eu queria reforçar nesse sentido. Se hoje nós temos posições claras, e aí resgatar o que o Evaldo fala, a FASUBRA, o Sintus tem posição paritária, não é de ontem, nem é de ontem, é histórica. FASUBRA já surgiu com posição da defesa das paridades. O Sintus é histórico, portanto, há 25 anos atrás, já tinha posição. O DCE, na época, tinha uma posição de voto universal e que abriu mão